palavra profética sobre a vida dele. Diga: o Deus que te vê no oculto e no secreto vai ampliar a tua visão aqui nesta noite. Diga amém, dá um aplauso a Jesus, dá um glória a Deus. Amém. Quem crê nisso? Mateus capítulo de número 15. Por gentileza, Mateus capítulo de número 15. Mateus capítulo de número 15. Estamos estudando sobre os milagres de Jesus há algum tempo. E dentro dos milagres de Jesus nós abrimos... Obrigado. Nós pegamos um gancho e tratamos de outros assuntos que também concernem ao mesmo texto, né? Nós estamos na nossa 53ª aula sobre os milagres de Jesus. E nós estamos algumas aulas falando sobre o deserto, onde o tema é aprendendo com o deserto. Nós começamos, o ponto nosso de partida é Mateus capítulo 15, o verso de número 32. Você pode tomar o assento, fique à vontade. Eu só quero que o meu amigo lá coloque aquele fundinho musical especial, por gentileza. O capítulo 15, o verso de número 32, quem encontrou, diga bem forte: eu achei. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tem o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Só para você não esquecer que a preocupação de Jesus, lembrando alguns pontos passados, era que eles não desfalecessem pelo caminho, tá? Então, uma barriga cheia faz com que a gente não desfaleça no caminho, ou seja, um coração cheio da palavra de Deus, ok? Versículo 33, os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam no deserto tanto pães para saciar tal multidão? Então nós vemos que a preocupação de Jesus era despedir essa multidão alimentada, para que eles não desfalecessem para o deserto, pelo deserto. Então esse é o objetivo de você estar aqui nessa noite, porque se o deserto é uma trajetória para você chegar na terra das suas conquistas, você nunca vai conseguir atravessar esse deserto se você estiver de barriga vazia ou com o coração vazio da palavra de Deus. Amém até aqui? Voltando para Deuteronômio capítulo 8, que foi a nossa aula passada. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo de número 8. Eu não estou com a minha Bíblia, eu esqueci ela em casa. Quando a esposa não está em casa, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa. Eu esqueci a Bíblia, e eu esqueci mais algumas coisas também, a toalhinha. Então eu estou com a Bíblia emprestada de um irmão, a toalhinha emprestada de outra irmã, que eu gosto dessa toalhinha. Minhas manias. Todo dia na hora de dormir eu tenho que levar a garrafa de água e o copo de água e pôr do lado da minha cama na escrivaninha. Tem que, é as manias, né? Mania de velho, viu, Vitor? Quando você chegar na minha idade assim, você vai começar a ter essas manias também, viu? Então, só para os irmãos entender, o capítulo 8, o verso de número 1, diz assim, Deuteronômio: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Quem lembra disso, diga amém. Verso 2: te lembrarás de todo o caminho, aí o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos,
Não esqueça de um ponto principal do estudo sobre o deserto, é o problema dos 40 anos. Eu vou repetir para você não esquecer, diga por quê. Porque não havia necessidade deles passarem 40 anos no deserto para chegar até a terra de Canaã. Qual é o outro ponto principal? Diga qual, pastor? Que toda a geração que saiu do Egito padeceu no deserto. Vocês lembram disso? Quem lembra, diga amém. Todos, com exceção de Josué e Caleb, e a nova geração que Deus levantou. Então a Bíblia diz, Hebreus capítulo 3, que todo o povo que saiu do Egito padeceu no deserto. O seu cadáver caiu no deserto, não vendo e não alcançando a promessa de Deus. Quem lembra, diga amém. Então, repetindo a frase que nós dissemos algumas aulas atrás, não basta somente ter promessa. Vamos repetir essa frase, que eu acho que você não estava lembrado. Diga comigo, não basta apenas ter promessa. Não basta. Então esse povo tinha uma promessa de Deus, mas não chegou na terra da promessa. Agora veja, este 40 anos, primeiro, te humilhar. Segundo, te provar. Se tiver tentar na sua Bíblia, você muda, que não é tentar, é provar. Você pode riscar e colocar provar, tá? Eu falo com isso com propriedade, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então é provar, tá? Aqui é provar. Quando diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, lá confirma bem, para ser tentado pelo diabo, tá? Aqui é Deus que levou para humilhar, para provar. Terceiro, para saber o que está no seu coração. Quarto, se guardarias os seus mandamentos ou não. Quem lembra de tudo isso, diga amém. Nós também aprendemos que nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de... eu quero que você me ajude. Que sai da boca de... Nós entendemos o que com isso? Que a palavra que sai da boca de Deus no mundo espiritual se materializa aqui. Alguém entendeu, né? Não entendeu? Vou repetir. Quando Deus... nem só de pão viverá o homem. O que é o pão? As nossas necessidades. Sim ou não? Diga bem forte. O pão são as minhas necessidades para a sobrevivência. Ok, hoje vai além do pão, né? Tem IPTU, tem bastante coisa, IPVA, documento de carro, né? Mas vamos lá. O pão são as nossas necessidades. Aí Deus ensinou que nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra. Porque a palavra que sai da boca de Deus, a palavra de Deus, no mundo espiritual, a palavra de Deus se materializa na terra. Ok? Jesus entendia isso quando Jesus disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque quando Deus fala lá, materializa aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ah, Jesus, é cu de ensino, né, irmão Renato? Eu fico me segurando, mas eu fico com vontade de profetizar já. A palavra, ela vai se materializar aqui em nome de Jesus. Aleluia! Eu vou profetizar que eu não estou aguentando. Eu não sei qual é a tua necessidade neste deserto, mas assim diz o Senhor, que Ele tem liberado palavras referente, concernente à tua vida, à tua casa, à tua família, e ela vai se materializar aqui na terra, diz o Senhor Jesus. Receba essa palavra. Glorifica o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ok. 40 anos. Diga 40 anos. É interessante. Eu vou voltar. 40 anos. Nós definimos aqui o deserto. 40 anos. 4 coisas. Somente nesse versículo. O versículo de número 2. Humilhar, provar, saber o que estava no coração e se guardarias a palavra de Deus ou não. 40 anos. É muito tempo sendo humilhado.
É muito tempo sendo provado. É muito tempo. Um dos pontos principais nós vamos ver aqui, que Jesus disse, Deus disse, para te humilhar. Digam bem forte, te humilhar. Interessante, Deus tem alguns motivos para levar esse povo para humilhar. Viu, irmão Fábio? Deus tem alguns motivos para levar o povo para o deserto. O deserto, irmão Fábio, eu vou explicar para o senhor. O deserto são as dificuldades que nós passamos na vida. São as lutas que nós atravessamos. O problema que você está vivendo é Deus te conduzindo para o deserto. E Deus tem um propósito nisso. Amém? 40 anos para te humilhar. Nós vimos 5 pontos aqui sobre o que Deus levou o povo para o deserto para humilhar. 5 pontos. No meu ponto de vista, o principal desses aqui é que Deus levou esse povo para o deserto para humilhar, para tentar tirar o Egito do coração deles. Vocês lembram, irmãos, que eu disse na aula passada que Deus foi provando este povo 40 anos, e passaram 40 anos e o Egito ainda permanecia no coração deles? Então, você nunca mais vai esquecer isso. Quando uma pessoa sai do mundo, a coisa mais difícil que tem é ela tirar o Egito do coração. Porque ela sai, igual a mulher de Ló, ela sai, mas sempre ela quer dar uma olhadinha para trás. Por quê? Porque o Egito está no coração. Então, preste atenção. Preste atenção. O camarada tinha problema com bebida. Ok, ele saiu da bebida. Só que se ele der uma olhadinha para trás, ele volta a beber, irmãos. A pessoa tinha problema com droga. Não pode olhar para trás. Por quê? Coração. Eu estou falando de 40 anos, não estou falando de 40 dias não. 40 anos provando esse povo para tirar o Egito do coração deles. E eu vou repetir, porque repetir faz bem para a memória. Que eles chegaram na porta de Canaã, que é a terra prometida, para ser introduzido, irmã Célia, nas promessas de Deus. Quando ele chegou para ser introduzido, eles viram que tinham gigantes na terra. Olha o que eles disseram: levantemos um capitão e voltemos para o... Pode repetir para mim, a igreja, por gentileza? Voltemos para o... Agora eu pergunto, você responde: o Egito estava ou não estava no coração deles? Então Deus precisa tirar o Egito completamente do meu coração e do seu coração. Eu vou repetir para você entender, viu, irmão? Você precisa, eu também. Deus precisa tirar o Egito completamente do seu coração. Senão você vê outras pessoas alcançarem a promessa, você vê outras pessoas desfrutarem a promessa, você até olha e pode até ver a promessa, mas você não herda a promessa. E Deus tinha uma preocupação grande com um negocinho. Tem um negocinho assim, ó, não é muito grande não, é um negocinho que Deus tinha uma preocupação enorme. Diga, o que é, pastor? O coração. Que o coração fala da alma, né? E esse coração, a sua vida, escute o que eu vou dizer. É claro que a sua vida está na mão de Deus, a promessa vem de Deus, viu, irmão Fábio? Mas tem uma coisa: o coração está ali toda a decisão da sua vida. Conforme o teu coração vai ser a tua vida. Conforme o teu coração vai ser o seu futuro. Salomão diz que do coração procedem as saídas para a vida. Está no coração. Então Deus tinha uma preocupação enorme. Segundo lugar, para lhes tornar humildes, para herdarem a terra da promessa. Terceiro lugar, a humildade atrai riqueza, honra, vida da parte de Deus. Quarto lugar, se humilhar a Deus é plantar uma semente que germinará uma árvore
de exaltação. Quinto lugar, se humilhar é o princípio de uma terra sarada. Diga amém. Então entenda, toda vez que você estiver sendo humilhado, Deus tem um propósito. Eu vou repetir. Toda vez, eu não disse que Deus vai ampliar a sua visão? Tem dia que eu chego em algum lugar e acontece, você se sente humilhado. Já aconteceu isso com você? Ser desprezado por alguém, ou aconteceu um fato que você se sente humilhado? Ou até mesmo em amigos, alguém puxar uma rodinha para cá e você ficar meio de canto. Tem muita coisa. Olha aqui, Deus tem um propósito. E aí você chama de diabo, você chama de tudo quanto é coisa. E Deus está olhando e está dizendo assim: eu soltei a rédea do diabo para ele te humilhar um pouco. Quem está aqui, irmãos? Deus, o diabo está na rédea de Deus. Eu vou repetir, hein? O diabo está na rédea de Deus. Aí quando Deus quer te tentar, quando Deus quer te provar, Deus dá uma soltadinha na rédea. Está entendendo? E aí Deus puxa de volta. E aí Deus nos prova desse jeito. Então, o motivo de Deus levar o povo para o deserto, para humilhar, é o motivo de purificar o coração deles. E de plantar a humildade dentro deles. Quem está cansado, diga amém. Só para descontrair. Aprendendo com o deserto. Vamos para a nossa aula. Qual é a segunda palavra que Deus disse? Meu Deus, para a quantidade de gente aqui, eu acho que vocês estão dormindo mesmo. Te levei para o deserto esses 40 anos para te humilhar. Segundo, para te provar. E agora com a palavra provar, senhorita Grazi, nós definimos e as duas outras, que é saber o que está no seu coração, que é em terceiro lugar, e a quarta, se guarda os meus mandamentos ou não, tá? Então vamos resolver essas 4 palavras, porque Deus nos levou para o deserto. Então preste bem atenção. A palavra provar, você já viu aqui que no original, no hebraico, chama naka. E a palavra naka, ela se chama analisar. Então, em todo o tempo que eles andavam pelo deserto, Deus estava olhando para eles, observando eles, provando eles, como seria o comportamento deles, a atitude deles, as reações dele. Então, quando você anda aí o seu dia a dia, na rua, como foi cantado aqui no quarto da sua casa, na sua cozinha, quando você está só, todo momento da sua vida, existe um Deus que está de olho em você, te analisando. E a análise de Deus é tão grande que ela olha e ela vai esquadrinhando assim, fechando o zoom, que chega a penetrar no nosso coração. Porque eu te levei para o deserto esses 40 anos, te conduzi para te humilhar, para te provar. Terceiro, para saber o que está no seu coração. Então a análise não é só externa, mas a análise de Deus é também interna. Você pode pensar alguma coisa mal ao meu respeito aí agora, e eu não saber, mas aquele que está te avaliando, analisando, aquele que está me analisando, ele sabe. Então a gente vem para a igreja, veste terno e gravata, vem bem arrumado, canta louvores, adora, a gente faz de tudo, preste atenção. E diante da sociedade, diante da igreja, eu sou um cristão e eu pareço ser fiel a Deus. Mas nos bastidores, dentro da porta trancada, no computador, no dia a dia, no pensamento, os olhos para onde vai, existe um Deus que está analisando. Preste atenção, o que Deus mais